que a Bíblia diz sobre unicórnios? Acredite ou não, os unicórnios aparecem na Bíblia. Mas antes que você pense que as Escrituras endossam a existência real de criaturas míticas, é importante dar uma olhada exatamente no que a Bíblia diz sobre unicórnios e outros animais lendários. A primeira pergunta que devemos fazer é: todos os animais encontrados ao longo das diversas narrativas bíblicas são reais? A resposta é não. É apenas o trabalho de tradutores posteriores, e não dos autores originais da Bíblia, que se refere a unicórnios ou dragões. Isto é especialmente prevalente na versão King James da Bíblia. Esta tradução é bem conhecida pelo seu inglês eloquente do século XVII, mas também é conhecida entre os estudiosos pela sua tradução imprecisa de diversas passagens bíblicas. É nesta tradução que encontramos a maioria das referências a animais míticos. Isto é lamentável, porque desde que Steve Wells usou esta tradução para a sua popular Septics Annotate Bible, os críticos muitas vezes usam a Bíblia King James como padrão para argumentar contra a Bíblia. A literatura medieval descreveu o unicórnio como possuidor de poderes medicinais ou mesmo mágicos. Na Bíblia King James, o unicórnio é retratado como um símbolo de força e poder selvagem. Em Números 23:22 diz: Deus tirou os israelitas do Egito, ele tem como se fosse a força de um unicórnio. No livro de Jó 39:9 e 10, Deus aponta os limites humanos de Jó e diz: o unicórnio estará disposto a servir-te ou ficará ao lado do teu berço. Você pode amarrar o unicórnio com sua faixa no sulco. A palavra hebraica que a Bíblia King James traduz como unicórnio é reem, que os estudiosos modernos identificaram com um auroque ou uma grande vaca com chifres que agora está extinta. Os antigos assírios também se referiam a estes animais por um nome semelhante, rimu. Então, como a palavra hebraica reem se tornou unicórnio na versão da Bíblia King James? Os tradutores da Septuaginta, a antiga tradução grega do Antigo Testamento, usaram a palavra grega monoceros, literalmente um chifre, no lugar da palavra hebraica reem. No século V, São Jerônimo traduziu a Septuaginta para a Vulgata Latina e usou o equivalente latino de monoceros, ou unicornis. Eventualmente, esta palavra tornou-se unicórnio em inglês. Mas, por que os tradutores da Septuaginta usaram uma palavra que significava literalmente um chifre, em vez de algo como boi selvagem? Uma teoria é que eles poderiam estar pensando em outro animal que também se enquadra na descrição encontrada em passagens como Números 23:22. O naturalista romano do primeiro século, Plínio, o Velho, descreveu um animal real da Índia chamado monoceros. Ele tem cabeça de veado, patas de elefante e cauda de javali, enquanto o resto do corpo é como o de cavalo. Faz um barulho profundo e tem um único chifre preto, que se projeta do meio de sua testa, com 2 covados de comprimento. Disse que este animal não pode ser capturado vivo. História Natural 8:31. Hoje, no norte da Índia, existe um animal muito forte com patas de elefante, corpo grande e um chifre que se projeta da cabeça. Se permitirmos alguma margem de manobra na descrição de Plínio, o que é necessário em descrições antigas de criaturas únicas, podemos identificar esta criatura como o moderno rinoceronte indiano. Na verdade, monocero significa um chifre, e rinoceronte significa chifre de nariz. Um rinoceronte faria sentido nessas passagens bíblicas porque, diferentemente dos unicórnios, eles são conhecidos por serem animais muito fortes que não podem ser domesticados. Para permanecer fiel à língua original e evitar confusão com o conceito medieval de unicórnio, a maioria das traduções modernas da Bíblia traduz a palavra hebraica nestas passagens como boi selvagem, e não unicórnio ou um chifre. Então, espero que esse breve estudo bíblico tenha te ajudado. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários que ficarei feliz em responder. Por favor, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, não esquece de curtir o vídeo e de se inscrever no canal, pois isso ajuda o canal a crescer e você a receber mais conteúdos como esse. Nos vemos nos próximos vídeos, até a próxima!